começando. Vamos voltar um pouco. Ah, é. Verdade. Fazer isso. Vamos voltar. Vamos voltar. Então, só comentar aqui enquanto a galera tá voltando aí, né? Referente ao X, tá? E a gente tem o L e o A, que representa a largura em pixels e a altura em pixels, tá? Então, a gente viu, né, que tem essa questão do display new rect, que ele pode exibir tanto um quadrado quanto um retângulo, que aí vai interferir na questão da largura e da altura. Se a gente vai ter, se a gente tiver uma largura e altura iguais, ele vai nos exibir um quadrado. Se a gente tiver a largura e a altura diferente, ele vai exibir um retângulo, tá? Então, próxima figura geométrica que a gente vai poder observar aqui, que eu trouxe de exemplo para vocês hoje, é como se fosse um retângulo ou um quadrado com as pontas arredondadas, tá? Então, ele basicamente ele vai trazer nessa função, ele vai esperar os valores padrões que a gente já está trabalhando com o new rect, por exemplo, que é a posição x, posição y, largura, altura, e por último ele vai trazer um valor de arredondamento, que vai fazer com que as pontas, né, as pontas dessa figura geométrica fiquem arredondadas, abaloadas. Então, vamos lá. Display new rounded rect, tá? Ele vai exibe, né? Exibe um quadrado ou retângulo arredondado, tá? Então ele vai exibir um quadrado ou um retângulo arredondado, tá? Como a gente já falou, a gente inicia essa função com display ponto, aí vamos procurar aqui, ó, new rect rounded, segunda opção. Aí, como a extensão está sendo legal com a gente, né? Ele traz novamente já para a gente preencher. Quando a gente chama a função, ele fica com o cursor em cima do eixo X. Então eu vou lá de novo, eixo X, vou usar 160, que eu quero no meio, tá? Eixo Y, se a gente der um tab, ele já vai pular para o valor do eixo Y. Eixo Y a gente já usou ele em 200 e 100, já usamos ele em 400 também, vamos botar aqui um 50, tá?
width, largura. Largura vamos fazer um quadrado, 50, altura 50 e os corners, né, as quinas dele arredondadas, corner, o raio da quina, corner radius. Então vamos botar aqui um 30 para começar a ver como é que ele vai ficar. Vamos salvar. O que é que ele apareceu ali, ó? Ele ficou muito parecido com um retângulo. Não, desculpa, ficou muito parecido com um círculo, tá? Porque é um quadrado arredondado. Vamos fazer o seguinte, vamos mexer aqui vamos fazer com que ele suba um pouco mais para descolar do nosso retângulo. Então vamos mexer aqui no eixo Y, vamos botar 25. Ele já deu uma subida, tá? Só que ele ainda está arredondado. Vamos ver aqui, vamos botar aqui um 20 aqui no corner. Ó, você já vê que ele já suavizou mais as quinas dele, tá? Então vou aumentar aqui para a gente conseguir visualizar melhor ele. Vamos botar com 100 pixels. 100 pixels a altura. 100 pixels a altura. E vou botar 100 também aqui a largura. Dá um Ctrl S. Ó. E vamos subir aquele um pouquinho aqui, acho que para uns 15. Vocês estão vendo aí, ó, que agora ficou mais fácil de visualizar ele como um quadrado arredondado, tá? Antes ele estava pequeno e eu tinha colocado um raio muito grande nas quinas dele, no corner, né? Ele tinha ficado parecido com um círculo, mas agora vocês já estão podendo ver ele como um quadrado que tem as pontas avaloadas, tá? O próximo que a gente pode também exibir como exemplo, né? Repetindo mesma linha aqui, ó. A gente pode fazer aqui vai ser o quadrado, né? Quadrado. E aqui embaixo a gente vai botar o retângulo arredondado, tá? Então aqui, ó, eu vou botar ele na posição 400, vou botar 420, 415 não, 420, vai jogar ele lá para baixo. Opa, tá batendo na outra. Deixa eu botar 500 aqui, acho que ele vai exceder. Ah não, passou não. 550, ideal. Passou. 525. Beleza. Só que ainda tá um quadrado. Tá? Porque ainda tá 100 e 100. Vamos botar aqui 50, 100 e 50. Ó. Já viram que ele deu uma diminuída aqui. Vou botar 35. Massa. 35 de altura por 100 de largura. Vou botar aqui uns 150 de largura. Ele vai ficar mais compridinho. Então, vocês estão vendo aí que à medida que a gente vai mexendo no eixo Y, no eixo X, também no questão da largura e da altura dele, aquele retângulo ele vai deformando, né? Formando uma nova imagem diferente do que a gente colocou previamente. Como a gente mostrou antes do intervalo, é tudo questão da gente ir mexendo no código até a gente acertar. Então, mesmo esquema aqui, só para fixar, tá? Primeiro valor esperado é o eixo Y, o eixo X, tá? Depois ele solicita a posição Y, aí ele vem com a questão da largura, altura, e no caso aqui é o arredondamento. Eu vou botar como AR de arredondamento, tá? No caso aqui como ele vai deixar o ângulo, o radius, né? O raio das quinas. Então, para finalizar
esse exemplo, vamos lá repetir de novo esse moço aqui, tá? E vamos colocar um novo, que é o AR, que é o responsável pelo representa o arredondamento. Representa o arredondamento, tá? Mesma coisa em pixels. Beleza? Então, a gente viu até agora texto, círculo, quadrado, retângulo, quadrado e círculo arredondados, tá? E vimos que tem as questões das posições eixo Y, eixo X, que aí a gente vai trabalhando aqui, ajustando e resolvendo para a melhor forma de exibir. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 displays que foram apresentados, rodando no mesmo código, tá? E uma não está sobrepondo a outra, mas eu posso botar uma para sobrepor a outra. Eu quero formar uma figura, o pessoal que já se garante mais no desenho pode até fazer um desenhozinho usando só essas imagens geométricas, tá? O próximo exemplo que eu vou passar para vocês vai ser do Display Image Rect. O que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma imagem na tela, certo? E essa função, da mesma forma, ela vai esperar os seguintes valores, tá? Ela vai te solicitar o endereço, ou seja, de onde é que ele vai puxar de onde é que ele vai puxar essa imagem, tá? Aí a largura e a altura da foto, tá? Então, o que acontece? O que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos na prática. Então, qual é essa daqui? Essa daqui é a Display New Image Rect. Quando a gente digitar lá o código, digitar display ponto, ele já vai puxar essa posição, tá? E eu vou mostrar já um pulo do gato para vocês aqui, que é legal também, tá? Vamos lá. Então, isso daqui é utilizado para exibe uma imagem na tela, tá? Exibe uma imagem na tela. Como é que ela funciona? Seguinte forma: display ponto. Aí a gente vem aqui, ó, new image rect. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente coloca display new image rect, ele pode trazer aqui pra gente, ó, parent. Esse parent a gente pode esquecer, tá? Esse base dir também pode esquecer também, tá? Porque basicamente a gente vai trabalhar com o endereço e a localização dele, tá? Então eu posso apagar aqui, vem aqui em file name, tá? Aí o que acontece? O file name é o endereço onde está a imagem, certo? Então assim, ó, vamos voltar lá para nossa pasta. Vamos aqui abrir o explorador de arquivos. Vocês estão vendo aqui o explorador de arquivos, né? Eu vou na minha pasta documentos. No caso, vocês vão na pasta documentos de vocês. Dentro da pasta Corona Projects, que foi a pasta padrão que eu criei o nosso projeto, né? Nossa aplicação. Primeiras impressões. Vocês vão ver que tem todos aqueles arquivos que já foram criados quando a gente iniciou o projeto, certo? Só que para efeito de organização, eu vou criar uma pasta chamada imagens,
que eu vou jogar todos os arquivos que eu quero trabalhar lá, tá? Então eu venho aqui, ó, nova pasta, imagens. Posso botar mesmo o nome que eu quiser. Posso botar images, imagens, posso botar o nome que eu quiser, tá? Então, dentro da pasta imagens, nós vamos carregar as nossas imagens, que através do comando display new image bracket eu vou conseguir visualizar uma foto dentro do meu simulador, tá? Então, voltando aqui, eu vou abrir aqui para facilitar a nossa vida. Vou abrir outro navegador aqui, outro abinho aqui, ó. Eu vou vir aqui em CPDI, que eu acho que tem um logo do CPDI aqui. Pronto. CPDI PNG asterisco ponto PNG. Mais fácil, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o navegador. Vamos abrir para o navegador e vamos pegar um logo, vamos entrar aqui no site do CPDI, tá? Aqui o logozinho do CPDI, tá? Salvar a imagem como, ó, vocês veem que ele é como PNG, ele já está trazendo um arquivo que o PNG a gente vai usar muito. Professor, posso usar o JPEG? Pode, meu filho, pode usar o BMP, pode usar tranquilo, mas vocês vão ver que ao longo dos nossos desenvolvimentos aqui, o PNG ele vai ser mais bacana, porque o PNG ele não possui fundo, então a gente vai poder remover um possível fundo que essa imagem tenha para utilizar nos nossos aplicativos, tá? Então eu vou salvar essa imagem no CPDI lá dentro do Corona Projects. Vou procurar aqui o nosso pasta que a gente criou hoje, primeiras impressões, imagens, e vou salvar como logo.png. Salvei, tá? O que é que, como eu estava falando, o que é que tem de tão bacana num PNG? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver na hora que eu der o zoom aqui, ó, vocês estão vendo aqui que ele não tem fundo, ó. Ele é transparente. Então, se eu aplicar esse CPDI aqui em qualquer outro imagem, por exemplo, eu vou ter, durante o jogo, eu vou ter uma parte que eu vou dar um display background. Eu vou exibir vou criar uma variável, né? Vou criar uma função lá para exibir a imagem de fundo. E no caso aqui, o logo da CPDI, como ela é PNG, ela não tem fundo, ela pode ficar sobreposta acima do meu background, do meu papel de parede, e assim não atrapalhar, não ficar aquela coisa feia, parecendo recortada, tá? Deixa eu exibir aqui para vocês como é que vai ficar. Então vamos lá, já tá lá o endereço, ó, imagens, tá? /imagens /logo.png. Aí como é que eu vou fazer? Aqui no endereço eu vou abrir aqui aspa, tá? Vou botar /imagens, que é o nome da minha pasta que eu criei, /logo.png. É a extensão do arquivo, tá? Eu sou obrigado a colocar dessa forma. E aí por último a gente coloca aqui, ó, posso também tirar isso aqui, ó. A gente coloca a altura e a largura e a altura, tá? Aí eu vou botar aqui 200 por 200. E vou dar um Ctrl S. Vocês podem observar o que aconteceu. Ele criou o logo
do CPDI lá em cima. Jogou ele ali em cima da imagem. Por quê? Por que ele apareceu ali? Porque que, diferentemente dos outros, ele não pede uma posição de altura e largura, tá? Então a gente vê que na falta dos valores para alterar a posição da imagem, nós podemos criar uma variável, tá? Para facilitar a vida da gente, tá? Então assim, ó, eu vou criar essa imagem de uma forma diferente, tá? Vamos lá. Eu coloco assim, ó, local, porque eu vou criar uma variável local chamada logo, tá? E essa variável local chamada logo, ela vai me exibir, tá? Ela vai me exibir o imagem que vai estar dentro da minha pasta com a altura e a largura 200. Beleza? Vocês estão vendo que ela continua lá. Eu dei um Ctrl S aqui e a imagem continua exibindo lá. Eu não resolvi ainda a minha questão de posição dela, tá? Uma vez que eu criei a variável local chamada de logo, eu vou inserir agora mais duas variáveis, certo? Variáveis essa que eu posso colocar ela como local, eu posso colocar ela como global, tá? Porque é uma variável que vai ser específica para esse logo que eu estou colocando, essa imagem que eu estou criando. Então eu posso colocar aqui, ó, local logo.x vai ser igual a quê? 160, que eu estou querendo que ele fique em 160 pixels, tá? E logo embaixo eu posso criar também a local logo.y, que vai ser igual à posição que ele vai ficar em pixels no eixo Y, tá? Então vou botar aqui 240 bem no meio, tá? E vou mandar salvar. O que aconteceu? Ele deu um erro. Ele está dizendo, ó, que está sendo esperado um símbolo no projeto. Qual foi o erro que deu? Vamos aqui na linha, ó. Erro de sintaxe. Linha 48. A gente volta aqui para o nosso queridão. Linha 48, ó. Ele está dizendo que está esperando um aspas. Vou botar ele entre aspas, tá? Então eu vou aqui, ó, vou corrigir aqui, ó. 160 Ctrl S. Rodou? Não rodou. O que é? Provavelmente vai ser a questão da variável. Ela tem que ser global. Deixa eu ver aqui isso aí. Ctrl S, Ctrl R. Olha só. A variável, quando você quer criar a variável para a posição da imagem, ela tem que ser global, tá, gente? Não vão entrando na minha onda, não. Então, sempre lembrem, variável de posição, ela tem que ser global, tá? Porque afinal de contas você está criando ela para aquela posição, tá? Que a gente já criou anteriormente. Então vocês estão vendo aqui, ó, aquilo que eu falei, a questão do arquivo PNG, que é uma imagem que não possui fundo. Ó, o logotipo lá do CPDI ficou show de bola, sendo exibido no centro da imagem, sobrepondo as demais. Lembra que eu falei para vocês que o Lua, ele lê o código de cima para baixo? Então, o que está acontecendo? Se essa imagem, esse logotipo do CPDI está sendo exibido acima das formas geométricas ou até dos textos que eu coloquei, é porque, de acordo com a execução do código no geral, primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai exibir o meu nome, Gustavo. Segunda coisa que ele vai fazer,
ele vai criar aquele círculo. Terceira coisa que ele vai fazer, ele vai criar um quadrado. A quarta vai ser o retângulo, a quinta vai ser um quadrado arredondado, a sexta esse retângulo arredondado e por último ele vai exibir esse nosso logotipo. Quer ver? Olha só, eu vou botar ele agora para trás lá do quadrado, eu vou botar ele como primeira coisa que vai aparecer, ou seja, todas as outras funções que eu colocar depois dessa imagem, eles vão se sobrepor. É como se fosse, como se eu estivesse criando um fundo, um background, como eu falei para vocês. Então vamos aqui, ó, vamos pegar essa daqui, esse display image racket, tá? Vou dar um Ctrl X, vou jogar ele lá para minha primeira linha. Ó, joguei lá para cima e vou salvar. O que é que aconteceu? O Gustavo e o quadrado ficaram acima dele, porque agora ele está no escopo do código, ele está com o primeiro. Então o Solar 2D, quando ele faz a leitura do código, primeira coisa que ele vai montar vai ser essa imagem. Tá dando para entender? Tá? Então é basicamente assim que a gente faz as telas de fundo, o background, né? O papel de parede do nosso jogo. Vamos mostrar isso aqui na prática. Quando a gente começar a desenvolver o jogo, a gente vai ver que a gente pode colocar os objetos para frente ou para trás. De acordo com isso, vai ser uma composição que a gente vai fazer quando a gente estiver montando o jogo. No caso aqui, o logo está como se fosse o nosso background, mas eu poderia substituir esse daqui por um background que eu usei no jogo que eu desenvolvi junto com os meus colegas, tá? Eu vou trazer aqui rapidinho, ó. Aqui. Documentos, Corona Projects, aí tem projeto fase praia, lá imagens, não, que é o do volta, projeto praia 2, tá aqui, imagens, ó, BG praia. Eu vou copiar esse arquivo aqui, que esse BG praia foi desenvolvido pela minha colega, e vou colar ele, tá, dentro do Corona Projects primeiras impressões. Vou colar aqui, ó, imagens, pronto, colar, tá? Então eu já tenho aqui o BG praia, que ele vai funcionar para mim como se fosse o meu background, tá? Então, voltando aqui para minha linha do código, eu vou repetir essa primeira linha, tá? Só que eu vou botar ela como display new rect image como imagem de fundo, como imagem. Agora quebrou aqui, peraí, imagem, tá, isso, como imagem de fundo, ou seja, o background, tá? Então assim, ó, eu vou criar uma variável local chamada bg background ou background, tanto faz. Você viu que eu coloquei bg, ele já, opa, ele está querendo falar em background. Mas se você quiser facilitar o seu código, você pode botar só bg, tá? Sem problema nenhum. E aí a variável que você tinha criado antes referente ao logo, eu vou criar agora ela como bg, o mouse, ó, bg.x, bg.y, tá? E eu não posso esquecer de mudar aqui também o local no nome do arquivo, tá? Qual era o nome do arquivo que eu tinha colocado? Vamos voltar aqui, ó, bg praia. Então, beleza. Ele está dizendo aqui, ó, as dimensões dele é 800 por 400, porque como na época
eu utilizei ele em sideways, deitado. Se a imagem aparecer virada. Já a gente fez aí. VG Praia. VG Praia. Tá? Então vou mandar ele salvar aqui, ó. Ele deu um erro. Acho que é aqui, ó. Ah, tá. Coloquei logo BG Praia. Errei. Faltou pagar o logo aqui, ó. BG Praia. Ctrl S. Ué? Errei o nome. PNG. Deixa eu ver se ele é PNG. Propriedades. BG Praia como PNG. Copiar. BG Praia. Ué? Download. Pronto. Ó. Vocês estão vendo aí que eu coloquei ele e aí ele ficou como se fosse o background. Ele tá vindo atrás do meu celular. Tá com, deixa eu só tirar as outras aqui para vocês. Vou comentar os outros códigos aqui para vocês ficarem mais fáceis de visualizar, tá? O texto eu vou deixar, não, vou tirar o texto, tá? E vou tirar também o círculo, essas coisas aqui para vocês poderem ver aqui, visualizar melhor. Ponto. Pronto. Vamos lá salvar de novo. Ctrl S. O que aconteceu? Vocês estão vendo que aqui ele está preenchendo o celular com as mesmas a mesma posição 160 e 240 e com a mesma proporção de altura e de largura. Vamos aumentar a largura dele aqui para 320. 320. Vou dar um Ctrl S. Você vê que já usou o eixo Y, o eixo X por completo, tá? E agora eu vou botar 480 aqui para ele poder se esticar também praticamente no celular todo. Então, de acordo com os padrões que eu tenho, eu estou usando o meu fundo de tela, tá? Com 320 por 480. Esse celular que está maior, vamos botar aqui uns 600 aqui, para ver se ele preenche tudo. Isso, praticamente preenchendo tudo. 700, passa. Pronto, aí ó. Preencheu a galera todinha. E vou mexer aqui a posição do logo do CPDI para ele ficar aqui mais visível esse nome aqui. Vou botar ele mais para baixo, eixo Y. Vamos botar aqui por 400 aqui e ver o que vai dar. Ó, show. 450 aqui tá melhor ainda. Tá vendo como é bacana? A gente já está começando a compor os gráficos do nosso jogo, tá? A gente utilizou ali um fundo, tá? Que a priori não foi desenvolvido para esse tipo de tela, porque ele é deitado, então ele ficou um pouco esticado, tá? E vocês estão vendo que tem como eu colocar informações para exibir imagens antes e depois, tá? É só questão de sobreposição. Deixa eu ver aqui, teve um tanto aqui, Vitor. Professor, se a imagem aparecer virada, essa imagem que está aparecendo para ti, Vitor, é virada exatamente o que? Ela está espelhada? Não, ela está no sentido contrário. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Me exibe aí tua tela. Uhum. Ó, a imagem não é assim, ela é assim. Uhum. Deixa eu ver aqui. Então você está usando. Tá certo. Pode puxar só um pouquinho pro lado aqui, só para poder ver o código propriamente dito.
preciso ver só os valores depois ali do... Tá certo, tá certo. 300 por 200. Tu já tentou mexer nessa questão da, da, da altura e da largura dela para ver se ela gira? Aqui. Não, aí é a posição X e Y. É a posição onde ela vai se encontrar. Assim, aqui é a proporção. Isso. Já inicia. Tenta botar igual, valores iguais. Dá um Ctrl S. Ela continua girada. Estranho, cara. Eu nunca tinha visto isso. Pois é. A imagem não é. Ah, já sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, que louco. Mas aí era pra girar o celular. Porque no console tem como vai ter a opção do hardware, tem o rotate left e o rotate right. Mas a posição que está no teu celular ele está exibindo em pé aqui também. Se eu fizer o rotate right, ela vai ficar de lado, mas o celular também vai mudar a posição. Quer ver? Teste aí no teu, ó. Puxa o simulador de novo aí, ó. Aí em hardware tem o rotate, que ele vai girar a tela, mas ele gira também a posição do celular. Tá vendo? Ela ficou em pé, mas ela tá com o celular deitado. Nunca tinha visto, olha. Interessante. Será que é por causa do tamanho da... Não. Só a nível de curiosidade. Onde está o arquivo? Vai onde está o arquivo dele, a foto. Pra gente ver uma coisa. Tá. Clica com o botão direito em cima do arquivo que tu está utilizando como exemplo. Vai em propriedades, na última opção. Ela é... deixa eu ver... vai em detalhes, que ele mostra geralmente a quantidade de pixels dela. Tá ali, ó. Pode ser que ela, porque é uma foto de alta resolução, ó. Ela é 3400 e lá vai pixels por 4000 e pouco de largura, tá vendo? Vê aqui ó. Você vê aqui, ó, identificação da imagem, aí tem o nome da foto, aí tem largura e altura, tá vendo? Ó? Ela tem 3000 e lá vai pedrada e 4000 e tanto de pixels. Tenta fazer o seguinte, entra aí no site do CPDI e vamos baixar o logotipo do CPDI do jeito que eu estou fazendo aqui, pra gente ver. cpdi.org.br. Aí clica lá com o botão direito, manda salvar, imagem com, e larga ela nesse mesmo, na parte do teu projeto. Documentos, Corona Project, primeiras impressões, imagens, isso. Salvar. Aí volta lá no teu código e substitui ela por logo.png. Não precisa apagar o e-mail, isso, só depois da barra. Logo.png. Salva. Aí, ó. Então eu creio que é realmente em relação ao tamanho da tua imagem que tu estava utilizando. Ela tinha uma resolução muito grande e na hora dela se adequar, ela acabava sendo girada, rotacionada involuntariamente, tá? Então se a gente pegar imagens muito grandes, pode acontecer isso. Eu não tinha visto até hoje um exemplo desse jeito. Foi bom que aconteceu aqui em sala de aula, até para a gente poder ver como é que funciona isso aí. Isso aí serve até de exemplo para os nossos colegas, tá? Então deixa eu rotacionar de novo, vou mostrar aqui a minha tela de novo. Então, gente,
como vocês puderam ver, tem essa opção aqui do Rotate Right, Rotate Left, que ele vai girando, ó, até chegar de novo à posição que a gente tinha, tá? Então, a gente está vendo aqui que eu quis que ele exibisse, primeiramente, a minha foto de fundo, que é a da praia. Segunda opção, eu vi que eu queria que ele exibisse o logo do CPDI. E vamos supor que eu queira que ele me mostre o retângulo arredondado embaixo do logo do CPDI. Aí eu vou vir aqui, ó, vou descomentar, vou salvar e ele está aparecendo ali. Então ele está aparecendo na posição que ele está batendo no desenho do CPDI. Vou botar ele mais para baixo. Deixa eu ver aqui, 580. Ver se 580 ele pega. 580. Passou um pouco. 560. 565. 565. 65 contra esse. Um pouquinho mais para baixo, cara. 567. 570. É bom. Pronto. Ó, tá vendo? Ele já ficou ali de um jeitinho que é bacaninha. Entendeu? Então assim, ó, é muito bacana. Essa parte é muito bacana, tá? Então assim, ó, deu para entender, né? Essa questão que a gente criou aqui, ó. Quando a gente tem uma imagem, então recapitulando, quando a gente tem imagem, a gente vai sempre exibir o quê? Ele vai pedir 3 valores pra gente. Ele vai pedir o endereço que a imagem está localizada, tá? Que a gente vai colocar entre aspas, barra imagens. O que é esse barra imagens? Porque o sistema pressupõe que ele vai puxar de dentro de uma pasta de imagens que vai estar dentro daquele ambiente criado. A gente criou a aplicação, ele criou o ambiente e a gente criou depois a pasta de imagens. Então ele vai puxar de dentro dessa pasta de imagens, barra o nome do arquivo, seguido da sua largura e da sua altura. E só depois é que a gente cria, com base no nome da nossa variável local, o eixo X e o eixo Y, para a gente poder lançar elas, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa que a gente já pode fechar, que já ficou bem salvo. Vou até salvar isso aqui, vou botar lá na aula de hoje, para vocês sempre usarem isso aqui como Solar 2D. Eu vou colocar aqui, ó, eixo X, eixo Y. Pronto. Depois eu mando para vocês. Eixo X, eixo Y, vou salvar em JPEG mesmo, beleza. Eu não vou usar para nada, tá? Então, ficou claro essa questão agora do meio, né? Da imagem. Agora eu vou mostrar uma outra coisa que é bem legal, tá? Que a gente pode criar, tá? Da mesma forma que a gente criou essa variável do logo, essa variável da imagem, a gente pode criar também uma variável local para sempre exibir o que a gente quer no meio, tá? Então, em vez de eu ficar lá pegando, tentando alterar várias variáveis ao mesmo tempo, a gente viu aqui, né? Todos eles eram 160, 240, 160, 240, 160, 240. Era sempre no meio do eixo X e do eixo Y, tá? Se eu quiser fazer com que todos minhas imagens que eu estou exibindo sigam um padrão, ao invés de eu sair tendo que colocar esse valor em todas elas, eu posso criar uma variável, tá? Eu posso criar uma variável e essa variável vai permear o meu código exibindo o valor do meio. Como é que eu faço isso? Deixa eu explicar direito agora, para ficar mais fácil, tá? Eu venho aqui, ó. Eu vou criar agora
o que eu chamo de Display Content Center X e o Display Content Center Y. O Y que é o do Y, né? Então, eu crio aqui, ó. Eu vou criar uma variável local, tá? Meio x, chamada de meio x, que aí que ele vai fazer o quê? Eu vou chamar essa opção aqui, ó, display. Aí ele vai mostrar aqui, display o quê? Opa, já está digitando errado. Display ponto content, ó, content, cadê o content? Display ponto content center x, tá? Então ele vai puxar dessa biblioteca ele vai puxar sempre para o meio do eixo x, e o de baixo, que é o local meio y, ele vai fazer a mesma coisa, display, tá? Ponto content center y, tá? Mandar salvar, não deu BO aqui, tá? Porque eu tô simplesmente criando ainda a localização que ele vai exibir para mim, tá? Então eu criei essas variáveis locais, meio x e meio y, que vão forçar ele a encontrar sempre o meio do x e o meio do y, para não ficar também pensando que quantos pixels eu estou usando? É 160, é 320, então a metade vai ser 160, o outro é 480. Eu vou usar a metade de 240. Esquece, cara. Para tu não ter que ficar fazendo esse cálculo, desviando a tua atenção para esse tipo de coisa, tu cria essa variável local, tá? Meio x, meio y, que vai forçar ele a ficar no centro do eixo x e no centro do eixo y. E aí como é que a gente aplica isso? Simples, gafanhoto. Você vem aqui e bota aqui, ó, display ponto, um círculo, por exemplo, new circle, tá? New circle, tá? E aí o que ele vai colocar? Esse parent a gente já sabe que a gente não precisa colocar nada no parent, tá? Aí aqui, ó, o eixo x, em vez de eu colocar aqui um valor numérico para o eixo x, eu vou colocar meio x. Vou apagar aqui o garoto aqui, ó. E aqui no e aqui no eixo y, tá? Eu vou colocar o meio y, tá? E vou dizer o tamanho do raio dele, 50. Salvei o garoto. Quem apareceu lá? Bem na meiuca, o nosso amigo círculo. Vocês veem que ele apareceu bem centralizado. Eu não precisei ficar fazendo cálculo de cabeça quantos pixels eu tenho dividido por 2 para ver no meio. Por quê? Porque nessa biblioteca do display, apesar dele não ter exibido lá pra gente, é um pulo do gato que ele tem, entendeu? Então se eu quero criar uma forma de que os meus objetos sejam exibidos sempre no meio do centro X e do centro Y, eu uso esse comando display.contentCenterX e o display.contentCenterY, que é o do eixo Y. E aí eu jogo lá dentro dos valores que ele me solicita, tá? Então é bem legal isso aqui. E com isso eu poderia nesse meu código aqui, ao invés de eu chegar aqui, ó, por exemplo, nesses outros desenhos aqui, que eu sugeria que ele ficasse 160 e 300,
Eu poderia simplesmente chegar aqui, ó, vou descomentar, tá? Outro lugar que eu acho que eu esqueci de falar para vocês. Se a gente clicar no número da linha, ele automaticamente já marca a linha toda, tá? Isso facilita na hora de que a gente for marcar uma linha específica para comentar ou descomentar. Ó. Comentei, descomentei, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que ele está exibindo o meu nome lá de novo, tá? Com as posições do eixo X e do eixo Y. Mas se eu chegar aqui, em vez de eu colocar 160, eu colocar o meio X e der um Ctrl S, ele já foi lá e já jogou na posição. Ah, professor, por que ele não mexeu a posição do Gustavo ali? Porque a gente mexeu só no meio do eixo, no meio X. Então, ele não mexeu na altura dele. E a altura dele já estava predeterminada para 300. Se eu colocar agora meio Y, o Gustavo provavelmente vai meio que desaparecer, porque ele vai ficar no meio do círculo. Vamos lá. Meio Y. Tá? Meio Y. Salvei. Para onde é que ele foi? Lá para o meio do círculo. Então, gente, você vê que é um negócio bacana. Por quê? Porque quando você tem uma série de informações que você quer que puxe para o meio, um valor específico, eu poderia colocar, por exemplo, o meio X para todos esses objetos que eu estou exibindo na tela do simulador, e depois ficar só alterando o meio Y, tirando não colocando o meio Y e colocando um valor numérico para que eu possa organizar ele para que ele fique melhor exibido, tá? Então eu vou novamente alterar aqui o eixo Y dele, vou botar 300, um valor numérico, para ele poder sair de cima do meu retângulo, tá? Então, gente, nós estamos chegando aqui a 10h17, já no finalzinho da aula de hoje. Então, o que vai ficar para a gente ver amanhã, tá? Amanhã, provavelmente, nós vamos finalizar essa parte de displays, tá? Eu quero exibir para vocês ainda mais duas opções de display, tá? Que ele vai mostrar o total da largura da tela e vai armazenar. Ele vai mostrar uma forma de sumir com essa barra de status, porque às vezes a gente quer usar 100% do tamanho da tela, então a gente faz com que suma a barra de status. A gente vai mostrar no console também, quando a gente quer usar a função print, tá? Porque às vezes a função print pra gente é importante quando a gente for usar tipo as funções tap e touch, que são diferentes. O toque, o tap é só um toquinho, e o touch ele fica meio que pressionando a tela. Então quando ele ocorrer um toque ou uma pressão na tela, ele vai printar pra gente lá no console, e a gente vai ver que realmente está funcionando a contento, tá? Então amanhã a gente vai continuar essa questão da biblioteca de display no Solar 2D e vai também ver se a gente consegue já finalizar, tá, a segunda parte, que é transição, timer e randomização. Tudo isso a gente vai ver direitinho para a aula de amanhã, tá? Então assim, ó, revejam o código de hoje, tá? Para vocês ficarem mais afiados. Eu já vou pegar esse arquivo desse projeto aqui, esse main.lua, que é padrão para todo mundo. Eu já vou criar lá nos nossos arquivos de exemplo lá. Já vou colocar lá pra gente. Quem tiver dificuldade para acessar, só me chamar no zap. E logo pela manhã de manhã, mesma coisa que eu venho dizendo, tá na aula, quero revisar, professor, manda no zap, não tem vergonha não. Ô professor, assim que você carregar aí os áudios aí, ou carregar os vídeos aí, me manda o endereço na hora. Estamos aqui para ajudar,
tá certo? Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Estou cada dia procurando fazer aqui uma coisa melhor. Não desistam, tá? A nossa turma tinha começado com 21, nós estamos em 15. Tem alguns coleguinhas que estão faltando, mas estão sempre informando pra gente, tá? E é isso, tá? Como a Cleusa falou, provavelmente semana que vem ela vai falar com a gente do Recode, tá? Então, um bom resto de quarta-feira para vocês. Amanhã, quinta, último dia da semana. Nós nos vemos no mesmo bate-canal, bate-horário, tá? E é isso aí. Uma boa noite, obrigado, valeu, show de bola, até amanhã, galera.